Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de emissão do MDFE. MDFE é uma sigla para Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico. Ele foi criado para simplificar a burocracia que existe no sistema de transporte de cargas. Todas as empresas que prestam serviço de transporte devem obrigatoriamente emitir o documento. O principal objetivo do MDFE é agilizar o cadastro em lote de documentos fiscais relacionados à carga que está em trânsito. É importante ressaltar que o manifesto é usado em operações interestaduais em alguns estados e nas operações intermunicipais. Além disso, há grandes vantagens na emissão desse documento, sendo a primeira a simplificação e agilidade de gerenciamento de cargas pela unificação dos documentos CTE ou NFE. E o segundo aspecto é a diminuição de tempo de fiscalização nas vias, o que diminui os prazos de entrega e evitam os atrasos. O que eu preciso para emitir um MDFE? Por se tratar de um documento auxiliar da nota ou do CTE, para emitir um MDFE é necessário ser emissor de um desses documentos e cumprir os seguintes requisitos: ter inscrição estadual, adquirir um certificado digital modelo A1 ou A3 e, por final, ter um software emissor de MDFE. Para a primeira emissão do Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico, é preciso fazer alguns cadastros e parâmetros iniciais que facilitarão no momento da emissão, deixando esse processo muito mais rápido e prático. Devem ser realizados os seguintes processos: o cadastro da empresa, a vinculação do certificado digital da empresa no sistema, fazer o cadastro geral, e nesse cadastro serão feitos cadastros de motorista, contratante do serviço, seguradora e proprietário do veículo quando ele não for próprio. Temos que fazer também o cadastro do veículo, do seguro e, por último, um parâmetro para o MDFE. Feito todos esses parâmetros e cadastros iniciais, o seu emissor ele já está pronto para começar a emitir o documento. Para a gente acessar o sistema da EGS, a gente vai buscar por egssystemas.com.br. Ele vai abrir para a gente aqui na tela inicial do site da EGS, então a gente vai clicar em Acesso Sistema. Clicando aqui, a gente vai ser direcionado para a aba de login, então app.egssystemas.com.br/login. A gente vai receber os nossos dados de login logo após fazer o cadastro da empresa aqui no site da EGS. A gente recebe via e-mail os nossos dados de login, então eu vou informar os meus aqui. Meu login, minha senha e a minha chave de acesso. Então, informando o login, senha e chave de acesso, a gente clica em entrar. Essa é a tela inicial do sistema da EGS, então assim que você faz o login com seus dados de acesso, você é direcionado para essa tela inicial aqui. Logo à nossa esquerda, a gente vai ter esse menu lateral, onde terão algumas configurações, nossos parâmetros e cadastros. Essa configuração ela pode variar dependendo do tipo de plano contratado. Essa maneira que está aparecendo para a gente agora é a configuração do menu de um plano básico. Bom, aqui nós temos alguns menus que foram fixados para facilitar o dia a dia. Então, por ser um emissor de conhecimento de transporte e manifesto, estão fixos aqui veículo, seguro, cadastro geral e a emissão dos próprios documentos. Aqui abaixo nós temos esses menus que tem o maisinho do lado, então se a gente clicar aqui, ele vai expandir e mostrar mais algumas opções para a gente. Isso vai funcionar com todos esses que tem o maisinho ao lado, então clicando aqui ele expande e clicando no menos ele vai recolher essas informações. Bom, para a gente favoritar um menu e deixar ele fixo junto com esses outros, é só a gente clicar aqui, por exemplo. Eu quero deixar fixo minha empresa, então passando o mouse aqui em cima, note que ele vai aparecer uma estrelinha. Se eu clicar aqui, ele já vai ali para cima. Para voltar ele onde ele estava, é só clicar na estrelinha novamente que ele vai voltar para cá. Aqui logo acima desse botão de início, a gente tem o campo de pesquisa. Então, se eu precisar de acessar algum menu que eu não estou conseguindo localizar, posso digitar aqui, então, por exemplo, minha empresa, o sistema vai me mostrar o caminho. Então, configurações, minha empresa, eu posso acessar por aqui também. Para retirar o filtro, eu clico no X e ele volta na configuração inicial. Aqui acima do campo de pesquisa, a gente vai ter as informações da empresa que a gente está acessando. A EGS é um sistema multi-empresa, então tem possibilidade da gente trabalhar com mais de uma.
Eu estou trabalhando agora com a empresa número 1. Então, se eu clicar aqui, ele vai puxar todas as configurações dessa empresa número 1. Se eu fizer isso com as outras, ele vai carregar a base das configurações da outra empresa. Aqui acima ao lado a gente vai ter um botãozinho para ocultar esses menus laterais. Então, se eu clicar aqui, ele vai expandir a minha tela inicial, vai me deixar a tela de trabalho inteira. Isso vai funcionar em qualquer tela. Então, se eu clicar aqui em emissão, a tela vai ficar cheia. Se eu clicar novamente, ele vai mostrar esse menu lateral. Aqui ao lado dessa opção para recolher o menu, a gente tem a logo da EGS, que vai funcionar também como um botão para ir para a tela inicial. Então, se eu clicar aqui, ele vai retornar para a tela inicial. Aqui acima nós temos mais alguns botões também, começando por sair do sistema. Esse botão de sair do sistema, ele é muito importante porque quando você sai só pelo navegador, o seu usuário ele ainda fica ativo. Então, se outro usuário tentar conectar, ele vai dar limite. Então, sempre sair por esse botão aqui e não só fechando o navegador. Aqui ao lado a gente vai ter a área do cliente. Nessa área do cliente a gente consegue acessar aqui a área do cliente, onde eu consigo fazer a contratação de um plano, cancelamento de um plano, gerar um boleto, verificar quantas emissões eu ainda tenho disponível, entre outras informações. Eu vou deixar um link abaixo de um vídeo onde explica detalhe de como funciona essa tela e como vai fazer as operações pelo portal do cliente. Aqui, acessando a área do cliente, a gente tem a opção de alterar senha. Clicando aqui, eu consigo informar a senha atual e alterar para que a gente deseja. Então, feito aqui essa operação, no próximo login eu já posso informar a nova senha para fazer o login no sistema. Aqui ao lado a gente vai ter notificações, então quando tiver alguma notificação do sistema, ele vai ficar com alguma bolinha aqui do lado, informando a quantidade de notificações que eu tenho no sistema. Agora ele está sem nenhuma, então ele vai aparecer para a gente aqui sem notificações. Aqui ao lado de notificações a gente tem o suporte técnico. Através desse botão a gente pode solicitar um especialista. Em caso de dúvidas, em caso de algum erro sistêmico, você pode estar acionando aqui, informando seu e-mail e iniciando. O especialista vai ser solicitado para dar continuidade no atendimento. Aqui ao lado a gente tem o filtrar por período. Nesse botão a gente consegue filtrar, por exemplo, um cliente que emite documento conosco desde 2019. O filtro está aqui em 2020 para não pesar tanto a empresa, para carregar mais rápido as informações. Ele está ali com as informações do último ano. Então, se eu precisasse ver todas as informações desde o momento que eu comecei a emitir, então eu posso colocar aqui 2019, salvar, que quando eu for na tela de emissão, ele vai aparecer para mim todas as informações que foram emitidas, desde o começo. Bom, esse botão ele pode ser utilizado para você filtrar por semana, por mês ou até mesmo por dia. Então, eu vou deixar aqui em 2020, para ele puxar para mim as informações desde o mês 11 de 2020, que já é o suficiente para a empresa. Bom, feito isso, a gente pode retornar para a tela inicial. Essa foi a apresentação das configurações iniciais da base e como mexer aqui no sistema. Para a gente começar a emissão do CTE, primeiramente a gente tem que dar uma olhadinha nas configurações da empresa e como estão as informações lá. Então, a gente vai acessar o menu Configurações Minha Empresa, selecionar o registro da nossa empresa e editar. Bom, aqui já estão algumas informações. O que a gente precisa preencher aqui é o RNTC. Esse campo ele é obrigatório para os transportadores de carga, então a gente vai colocar aqui esse registro. No caso, eu vou colocar um número fictício aqui, só para a gente simular como é feito esse preenchimento no caso de emissores de CTE. Endereço completo, razão social, CNPJ. Aqui em dados fiscais a gente precisa informar o regime tributário da empresa também, se ela é do regime normal ou se ela é do Simples Nacional. Aqui abaixo tem algumas informações sobre o certificado digital. Então, se ele vai ser o modelo A1 ou o modelo A3. Nesse caso, já foi vinculado aqui o modelo A1. O modelo A3 ele tem um vídeo logo abaixo ensinando como fazer esse vínculo. O A1 é bem mais simples, caso ele não estivesse vinculado aqui, era só a gente clicar no botão que ele estaria aqui para a gente cadastrar um novo certificado, só anexar o certificado e colocar a senha que já estaria tudo vinculado. Então, feito esse preenchimento aqui, informando o RNTC, o regime tributário e vinculando o certificado digital, a gente já pode dar continuidade nos cadastros para a emissão do CTE. Então, a gente vai salvar aqui.
e já pode dar continuidade nos cadastros. Para adicionarmos o certificado modelo A1 no sistema da IGS, a gente vai acessar aqui Configurações, Minha Empresa, selecionar a empresa que a gente deseja, editar. Aqui abaixo ele está marcado aqui Utiliza 3. Se eu desmarcar esse checkbox, ele me dá a opção aqui de Selecione certificado. Clicando aqui, é só anexar o meu arquivo e informar a senha do meu certificado. Assim que eu salvar, ele já vai estar vinculado na empresa. É só salvar aqui para estar tudo certinho, você conseguir fazer a sua emissão. Também tem outra maneira que você consegue adicionar o certificado, que é pela tela de certificado digital. Então, configurações, certificado digital. Aqui a gente dá um OK na mensagem, que essa mensagem é referente ao certificado A3. A gente pode dar um OK. Aqui, clicando em novo, ele abre a mesma telinha lá do cadastro da empresa, que é só anexar o nosso arquivo, localizar ele aqui na máquina, salvar e informar a senha. Feito isso, ele já vai estar vinculado à empresa e essa fase já vai estar retornando em operação, você já pode fazer o envio dos seus documentos. Para o certificado A3, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo onde a gente mostra o processo de instalação e como que você vai fazer a integração do seu certificado cartão ou token com o sistema da IGS. Antes da gente começar o processo de emissão do documento, a gente precisa fazer os cadastros iniciais. Então, a gente vai acessar a tela de Cadastro Geral. É nessa tela que a gente vai fazer o cadastro do motorista, do contratante do serviço, da seguradora e do proprietário do veículo, caso ele não for próprio. Então, aqui a gente já tem 2 testes de CPF, já tem 2 cadastros que a gente fez de CPF, então eu vou fazer um cadastro de uma empresa. Vou clicar aqui em Novo. Aqui no primeiro campo eu vou informar o CNPJ da empresa. Feito isso, o sistema ele já vai puxar várias informações do registro dessa empresa lá na Receita. Então, ela puxou para mim a razão social, o nome fantasia e dados do endereço. A inscrição estadual, ela é obrigatória para as empresas que possuem. Então, se a minha empresa cadastrada aqui tivesse inscrição estadual, eu teria que informar, porque a Cefaz não aceita. Caso ela não tenha, não precisa colocar isento, é só deixar o campo em branco. A inscrição municipal e a SUFRAMA não são obrigatórias. Aqui abaixo, a gente vai ter os dados de endereço. Os dados de endereço, eles são obrigatórios em qualquer cadastro. Então, tem que ter o CEP, a rua, o número, bairro, cidade e estado. O complemento não é exigido, mas é bom sempre deixar o endereço o mais completo possível, porque não passa sem essas informações aqui. O telefone também ele não é obrigatório, mas ele puxou lá do nosso cadastro na Receita. Então, para o documento ser autorizado informando algum desses cadastros, eles têm que estar preenchidos dessa maneira aqui, com o endereço completo e com os dados aqui da informação da empresa todos preenchidos. Aqui acima nós vamos ter mais algumas abas que não são preenchimento obrigatório, são mais para controle interno da empresa. Então, aqui em dados adicionais, ele puxou o e-mail que estava informado lá na Receita. Então, puxam os 2 e-mails e aqui a gente tem a opção de colocar mais algumas informações, mas como eu disse, nenhum desses campos são obrigatórios para autorização do documento. Em financeiro, você pode informar também, pode adicionar contatos, categorias e endereços, mas é importante que os cadastros estejam assim para ser autorizado. Então, feito o preenchimento dessa aba dessa maneira, a gente vai clicar em salvar e ele vai gerar para a gente aqui um novo registro. Bom, agora eu vou mostrar como é feito o cadastro no caso de CPF. Vou selecionar um exemplo aqui e editar para mostrar os campos. Então, quando é cadastro de pessoa física, é diferente. Os campos que não são necessários, eles são ocultados pelo sistema. Então, ficaria assim, né? O CPF da pessoa, o nome, se ela tiver inscrição estadual, pode colocar. Aqui a gente vai informar o CEP, a rua, o número, o bairro e cidade e estado. São os mesmos critérios para a empresa, então não pode deixar sem informar o endereço e sem colocar os dados da pessoa, então o documento e o nome. São essenciais para passar. Também tem os demais campos que podem ser informados, né? Endereço, categoria, contato. Então, dependendo da necessidade da sua empresa, você pode estar cadastrando esses campos aqui.
Contudo, o preenchimento padrão é esse. É o documento, o nome e endereço completo. Feito isso, já está pronto para ser utilizado dentro do documento. Lembrando mais uma vez que aqui a gente vai precisar cadastrar o motorista, como eu deixei de exemplo, a empresa contratante, a nossa seguradora e, no caso do veículo não ser próprio, a gente vai informar o proprietário do veículo. Feito todos esses cadastros, eles já podem ser utilizados dentro do documento. Para a gente cadastrar um novo veículo, a gente vai vir até a barrinha de pesquisa e procurar pelo menu Veículos. Aqui a gente vai clicar em Novo para adicionar um novo veículo. Vamos informar a placa dele, primeiramente. Então, vou colocar aqui só um número fictício. Aqui a gente vai informar o estado da placa e o Renavan do veículo. O Renavan ele não está como um campo obrigatório, mas a Cefaz exige que ele esteja informado no cadastro do veículo. Aqui em descrição do veículo, a gente vai informar a marca, o modelo, o ano, as características que diferenciem ele dos demais veículos que a gente pode vir a cadastrar na nossa empresa. Então, vou colocar aqui uma descrição para a gente saber qual veículo é. Nesse campo ao lado, a gente tem esse checkbox de veículo próprio. Quando o veículo ele for da sua empresa, você pode marcar aqui que esses últimos campos eles não precisarão ser preenchidos. Essas informações serão puxadas lá do cadastro da empresa. Nesse caso, eu vou desmarcar, porque não vai ser um cadastro de veículo próprio. Aqui eu vou informar o tipo do veículo, se ele vai ser reboque ou tração. Tipo de rodado, a gente vai informar se é um cavalo mecânico, outros, toco, truque, utilitário, van. Eu vou informar o utilitário, como informei na descrição. Informar o tipo de carroceria do meu utilitário, então fechada, baú. Peso do veículo e capacidade em quilo e metros cúbicos, eles não estão como obrigatórios, mas são campos que a Cefaz exige no documento. Então, aqui é sempre bom a gente deixar todos esses campos preenchidos para não dar problema. Então, eu vou colocar aqui um número fictício, só para mostrar como que ficaria o preenchimento desses campos. Esse campo motorista, ele não precisa ser preenchido, mas se você quiser informar, se sempre for o mesmo motorista para esse veículo, você pode informar. Mas o que vai contar mesmo é o motorista que vai ser informado dentro do documento, dentro do manifesto. Aqui ele só vai ficar como um controle interno para saber qual é o motorista responsável por esse veículo. Aqui em data pesagem, a mesma coisa. Ele não vai para o documento, não é obrigatório, seria mais para um controle interno. Todos esses campos aqui também não são obrigatórios e são para o controle da empresa. Então, se você quiser informar o ano, o modelo, a quilometragem quando você adquiriu o veículo, isso é no caso de veículo próprio, né? A data da aquisição, se tem algum plano de manutenção esse veículo. Todos esses dados não são obrigatórios, mas pode ser feito para controle interno. Aqui abaixo, proprietário, RNTC e tipo são campos obrigatórios quando o veículo não é próprio. Então aqui, vou ter que informar o proprietário, esse proprietário ele tem que ser cadastrado lá em cadastro geral, seguindo o mesmo padrão que a gente já fez nos outros cadastros, então tendo o endereço completo, tendo o documento, nome. Vou colocar, por exemplo, que esse teste CPF é o proprietário do veículo. Aqui abaixo a gente vai ter o RNTC, que é o Registro Nacional de Transporte de Cargas. Esse documento ele é obrigatório para os transportadores de carga. Então, nesse caso, o RNTC que deve ser informado aqui é o RNTC vinculado a esse CPF e não da sua empresa. O RNTC da sua empresa, ele tem um campo específico dentro do manifesto que é para ser informado da sua empresa. Nesse campo aqui deve ser informado o RNTC do proprietário do veículo. Então, a gente vai colocar aqui uma sequência como se fosse o RNTC desse proprietário. Aqui em tipo proprietário, a gente vai informar se é um TAC agregado, independente, ou se ele for ETC, a gente pode informar como outros. Lembrando que o TAC
é o transportador autônomo de cargas, o ETC são as empresas transportadoras. Então, eu vou colocar nesse caso aqui, ele é um TAC independente, porque é um CPF. Vou colocar aqui, TAC independente, RNTC e o cadastro. Esses dados, eles têm que estar batendo com as informações do portal da NTT. Então, a RNTC tem que estar vinculada a esse documento para esse tipo proprietário. Então, se alguma dessas informações não estiver batendo com o registro da NTT, não vai autorizar o documento. O preenchimento padrão para autorizar é dessa maneira aqui. Então, feito esse preenchimento, colocando esses dados, a gente já pode salvar que o registro do veículo já está pronto para a gente utilizar dentro do nosso manifesto de transporte. Após a gente fazer o cadastro da seguradora, a gente precisa fazer o cadastro do seguro, colocando todas as informações para a averbação da carga. Então, a gente vai até a barra de pesquisa e procurar por seguros. Vamos entrar aqui, clicar em novo. Em seguradora, a gente vai colocar a empresa que a gente cadastrou lá em cadastro geral. Vou colocar, por exemplo, que a minha seguradora é o cadastro que eu fiz da EGS. Em número da pólice, a gente vai colocar o número que a gente recebe da seguradora quando a gente contrata o seguro. O número da averbação, quando a gente faz a averbação automática, ele pode ser deixado como 0, porque aí quando você fizer a averbação, ele vai preencher com esse número novo. Aqui em e-mail averbação, é para você fazer a averbação via e-mail. Então, o sistema da EGS oferece duas maneiras para você averbar seus documentos. Para clientes que utilizam seguros que são da Porto, ATM ou CENIG, podem fazer a averbação automática através do portal. Então, o cliente marcando aqui Porto Seguro, você vai informar o seu usuário e senha do portal, não precisa do código de acesso. Feito isso, por exemplo, eu vou colocar que meu usuário é ABC e a senha 1234. Feito isso, quando for fazer a averbação, ele já vai fazer via o portal automaticamente. Agora, para clientes que utilizam seguros que não são dessas 3 empresas, tem a opção de fazer pelo e-mail. Então, apaga as configurações aqui, informa o e-mail da sua seguradora, o e-mail que vai ser feita a averbação. Então, eu vou colocar um e-mail de exemplo. Então, toda vez que eu for averbar um documento, ele vai ser enviado para esse e-mail aqui. Para quem faz a averbação pelo e-mail, aqui em cima, em e-mail padrão, você pode informar o assunto do e-mail e deixar um texto para esse e-mail pronto já, que quando você autorizar o seu documento, vai ser enviado esse e-mail para a seguradora, de maneira automática. Então, eu vou deixar aqui como se a minha averbação fosse automática pelo portal. Então, eu vou marcar aqui Porto Seguro, colocar o meu usuário e a minha senha. Se eu marcar aqui utilizar como padrão, vai valer essa seguradora para todas as empresas que eu tiver na base. O código de acesso, como eu falei, não precisa. Feito isso, a gente já pode salvar, que o seguro já pode ser utilizado dentro do manifesto. Para a gente criar um parâmetro para o MDFE, a gente vai acessar a barrinha de pesquisa e procurar por parâmetros MDFE. Aqui a gente vai clicar em novo, escolher o ambiente, se vai ser em produção ou homologação, tipo de emissão, se vai ser normal ou em contingência, informar a série que o nosso documento será emitido. Aqui nesse campo de último MDFE emitido, é no caso de empresas que já utilizavam outros sistemas emissores que já emitiam um documento. Então tem que ser informado o último emitido para dar sequência nesses documentos, para não dar problema fiscal. Então, nesse caso, eu vou informar 0 que a minha empresa nunca emitiu. Se a sua também nunca emitiu, você informa 0 que o primeiro documento vai ser gerado com o número 1 e assim por diante. Caso a sua empresa já tenha emitido, você precisa entrar em contato com a sua contabilidade e verificar qual o número desse último documento que foi emitido. Aqui no modal, a gente vai informar se vai ser rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário. Lembrando que esse campo ele não é obrigatório ser preenchido, mas já facilita, porque aí se você já faz o documento sempre rodoviário, ele já vai puxar lá o modal rodoviário. Em tipo emitente, a gente pode informar aqui se é uma prestação de serviço de transporte ou se é carga própria.
Então, isso aqui pode variar dependendo do tipo de empresa, dos serviços prestados, então você pode não preencher, ou se você só faz prestação ou só transporta sua carga, você já pode deixar aqui preenchido. Aqui em numeração manual, se eu marcar essa opção, esse campo ele sempre vai estar ligado com esse aqui. Se eu marcar numeração manual, eu vou ter que informar o número desse próximo documento dentro do documento na hora da emissão. Se eu desmarcar a numeração manual, ele vai puxar a partir daqui. Parâmetro ativo para deixar ele ativo e já podemos salvar. Assim que a gente salva, ele vai criar aqui. Como eu já tinha um para produção, note que ele vai ficar desativado e vai ativar esse que eu acabei de criar. Feito isso, já foi criado os parâmetros e a gente já pode dar continuidade no processo de emissão. Para a gente emitir um manifesto a partir de uma nota fiscal ou de um CTE, primeiro a gente vai acessar a tela de emissão desse documento. Então, se for a NFE, eu vou acessar a tela de emissão NFE, ou se for CTE, eu vou acessar a tela de emissão de CTE. Então, como no meu caso é uma base de CTE, eu vou acessar esse menu aqui. Aqui na tela de emissão do CTE ou do NFE, que a gente vai ser direcionado, a gente vai selecionar o nosso documento. Então, sempre tem que ser um documento que esteja autorizado, porque esse documento ele vai ser referenciado automaticamente dentro do manifesto. Então, a gente vai selecionar o documento, ir até funções e clicar em MDFE. Aqui ele já vai abrir para mim a tela de emissão do manifesto com as informações que ele puxou no meu documento. Então, vou ter que informar aqui primeiramente o tipo do emitente, se a minha empresa é prestadora de serviço de transporte ou um transportador de carga própria. Eu vou colocar como prestador. Ele puxou a cidade, origem e destino já. Vou informar o tipo da carga, então vou colocar carga geral, produto predominante. Ok. Aqui é o código de barra, então a gente pode adicionar. Não é um campo obrigatório e o NCM também não, mas podem ser informados. Vou informar o CEP do local de carregamento, então pode ser o CEP da minha cidade, o CEP do local onde está sendo carregado especificamente, e do descarregamento da cidade onde está sendo descarregado, ou o CEP local da rua mesmo. Aqui ao lado a gente vai ter a aba de percurso, então essa opção é para quando os estados não são fronteiras. Então, caso eu estivesse fazendo um transporte do Paraná para o Rio Grande do Sul, nesse caso, o meu percurso seria Santa Catarina. Eu tenho sempre que informar os estados intermediários entre origem e destino. Não precisa colocar a origem e destino dentro da aba percurso, porque eles já foram informados aqui. Então, nesse caso, eu não preciso informar nada, porque eles são fronteiras. Caso não fosse, eu teria que informar os intermediários. Aqui, em informações complementares, ele puxa o total de nota dentro do documento que eu informei. Aqui abaixo, informações ao fisco, a gente pode adicionar qualquer informação que seja de interesse ao fisco. E logo aqui abaixo, a gente tem o tipo transportador. Então, a gente tem que informar o tipo transportador da nossa empresa, se é ETC, TAC ou CTC. Sendo ETC uma empresa transportadora, TAC um transportador autônomo, ou CTC que é uma cooperativa de transporte de cargas. Então, a minha empresa eu vou deixar como ETC, que é uma empresa transportadora. Data de início da viagem, a gente tem que informar. Então, eu vou colocar a data de hoje e um horário mais tarde. Ok. A unidade, quantidade e valor, ele já puxou do meu CTE, então conforme eu informei lá, já puxou aqui para mim. Na aba rodoviária, a gente vai ter que informar contratante, veículo e motorista. Essas informações não são puxadas do CTE. Então, vou adicionar aqui a empresa contratante. Eu posso colocar mais uma empresa contratante aqui, então, caso mais de uma empresa tivesse contratado o meu serviço, eu poderia adicionar aqui em mais contratante a minha empresa. Lembrando que esses cadastros, eles são feitos todos em cadastro geral. Então, se eu precisasse informar mais um contratante, eu iria no cadastro geral e faria o cadastro dele. Aqui na aba veículos, a gente vai colocar o veículo que a gente cadastrou. Também tem a possibilidade de incluir mais um veículo.
Mesma coisa, eu iria até a tela de veículo e faria o cadastro do outro veículo. No caso, esse seria o tração, e eu colocaria em mais veículos os veículos reboque. O RNTC da empresa ele já puxou automático lá do cadastro da empresa, onde a gente informou essa sequência. Então, ele sempre vai puxar do cadastro. No campo motorista, a gente vai informar aqui um condutor e tem a opção de colocar mais um condutor. Lembrando que esse campo ele é o único que pode ser adicionado informações após a autorização do documento. Então, caso eu tiver autorizado o documento e acontecer alguma coisa que eu precise informar outro condutor, eu posso estar adicionando depois da autorização do documento essa informação. Aqui abaixo a gente tem a opção de adicionar o vale pedágio. Então, para adicionar o vale pedágio, a gente vai clicar em novo. Vamos informar o CNPJ da empresa fornecedora. O número do comprovante, então assim que eu recebo o meu vale pedágio, eu recebo um comprovante também com o número. O valor do meu vale pedágio. Aqui abaixo a combinação veicular que você tem que saber para cada veículo que você trabalha, então se é 2 eixos, 3 eixos e assim por diante, eu vou colocar o meu como 2 eixos. CNPJ é responsável pelo pagamento, então nesse caso eu vou deixar a minha empresa como responsável para pagar, em um exemplo. Se fosse a minha empresa, eu colocaria o CNPJ da minha empresa aqui e o tipo de vale pedágio, então eu colocaria aqui tag, cupom ou cartão, vou colocar aqui como tag. Vou salvar. O meu vale pedágio já ficou registrado aqui dentro do documento. Aqui na próxima aba a gente tem as informações do CIOT, então a gente vai adicionar aqui o número do CIOT, vou colocar uma sequência aqui. E o CPF ou CNPJ responsável por esse CIOT, então vou colocar aqui também essa informação. Salvei e ficou aqui também registrada já as minhas informações do CIOT. Na aba Pagamentos, todos os pagamentos que a nossa empresa for fazer para essa viagem, a gente pode adicionar nessa aba aqui. Então, se eu clicar em Novo, eu vou escolher aqui Pagamento à vista ou a prazo, vou colocar como à vista. Tipo, vou informar o vale pedágio que eu já tinha informado na aba anterior e vou colocar o valor que eu paguei. Então, eu paguei 150, vou clicar em Novo, o valor já desce para cá com a descrição. Tipo 1, vale pedágio, valor 150. Responsável pelo pagamento. Então, aqui eu vou colocar a empresa que vai ser responsável por esse pagamento. Eu posso colocar a minha empresa. Nesse caso, é só registrar a minha empresa no cadastro geral ou a empresa que está me pagando esse vale pedágio. Então, vou colocar, por exemplo, aqui a minha empresa responsável por esse pagamento. Forma de pagamento. Então, se a gente escolhe aqui depósito bancário, o sistema libera para a gente código do banco e agência. Se a gente escolhe aqui pagamento eletrônico frete, ele libera o CNPJ para a gente. E se for Pix, libera o campo de chave Pix. Eu vou deixar aqui como se fosse uma chave Pix que eu fosse fazer esse pagamento. Assim que eu salvar, o pagamento também já vai estar vinculado no documento, informando todas as informações que a gente colocou ali, ele já vai trazer. Então, feito o preenchimento do vale pedágio, CIOT, pagamento, a gente vai para a próxima aba Documentos. Aqui nessa aba, ele já puxou para a gente o tipo do documento, a chave e a cidade de descarga. Por quê? Porque como a gente fez a partir do CTE, essa aba de documentos já vem preenchida, a gente não precisa adicionar mais nada. Saindo aqui da aba Documentos, a gente vai até Seguro. Aqui a gente vai ter que informar quem é o responsável pelo seguro. Então, se vai ser a empresa emitente ou a contratante. No caso, a empresa emitente somos nós. Então, eu vou colocar que a minha empresa é responsável pelo seguro. Aqui a gente vai informar o seguro que a gente cadastrou lá em Cadastro Geral. Vou colocar aqui a minha empresa, o cadastro da minha empresa, que eu demonstrei como uma seguradora. Aqui eu vou informar o número da averbação. Lembrando que quando eu faço a averbação já no CTE, quando eu vou puxar o MDFE dele, essas informações do seguro já vão vir preenchidas. Então, o número da averbação, seguro, responsável, já vai estar toda preenchida essa aba. Como a gente não consegue averbar um documento para teste, eu estou mostrando o preenchimento manual. Mas a sua empresa, se você tiver com a averbação automática, você faz no CTE e as informações já serão puxadas dentro dessa aba seguro.
Nesse caso, como a gente vai fazer a averbação do documento automática após autorização, a gente pode informar no número da averbação um número fictício, porque ele vai mudar mesmo quando a gente fizer essa averbação. Na aba emissão, ele já vai puxar todas essas informações preenchidas. Então, está puxando do cadastro da empresa, dos parâmetros, do próprio documento. Então, o tipo emitente e o tipo de emissão, ele está puxando da aba identificação. O tipo de ambiente e modelo, ele está puxando dos parâmetros e o emitente do cadastro da empresa. Aqui abaixo, a gente tem o departamento e o centro de custo, que são para clientes que utilizam o módulo financeiro na base. Então, feito o preenchimento dessa maneira, a gente já pode salvar o documento. Como a gente está na tela da emissão do CTE e a gente fez a partir do Funções MDFE, o nosso documento foi salvo na tela de emissão de MDFE. Então, quando a gente salvar nessa tela, a gente vem para emissão MDFE e o nosso documento já vai estar aqui com o número 1. Nessa tela, a gente já pode realizar a emissão dele. Então, para a gente autorizar esse documento, a gente vai selecionar ele e vir até o botãozinho de enviar para a Cefaz. Então, esse botãozinho ele vai transmitir para a Cefaz esse documento que a gente emitiu. Então, selecionei, vou clicar em enviar para a Cefaz. E pronto, ele já aparece aqui para a gente como transmitida. Então, o documento estando transmitido, a gente vai selecionar ele e clicar em buscar da Cefaz para a gente ter um retorno se o nosso documento foi autorizado ou se tem alguma inconsistência. Então, selecionei e vou clicar em buscar da Cefaz. Então, após a gente buscar o documento, ele já vai retornar para a gente como autorizado. O documento estando autorizado, a gente já pode fazer a impressão, que ele não consta mais a marca d'água de sem valor fiscal. Já podemos baixar o XML, enviar por e-mail e fazer as demais operações que dependem da autorização. Então, a gente pode fazer a averbação, declaração, contrato, etc. Então, esse documento ele já possui valor fiscal e já pode ser utilizado. Então, esse foi o processo de emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais pelo sistema da IGS. Para ter acesso a mais conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão mais vídeos e dicas que facilitarão sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.